Olá, estamos aqui no Café com a Câmara. Eu sou Roseli Santos, juiz arbitral, e hoje nós temos o prazer e a honra de receber um colega, o Dr. Odair. Doutor, bem-vindo. Espero que a nossa entrevista seja riquíssima e possamos trazer vários esclarecimentos para o nosso público. O Dr. Odair, ele atua na área trabalhista, mas ele vai nos trazer alguns esclarecimentos com relação a outros aspectos que, nesse momento de pandemia, estão assolando as mentes dos nossos empresários e dos nossos empregados. Doutor Odair, o senhor atua, então, na área trabalhista. Qual o segmento que o senhor está hoje? Roseli, eu quero antes aqui agradecer a oportunidade, né, e o convite. Tá? É um prazer e espero que eu possa estar contribuindo da melhor forma possível, né, dentro das questões aí que vão ser abordadas. Antes de mais nada, eu apenas gostaria de fazer uma ressalva. Trabalhista criminal, né, que eu atuo, tá bom? E, bom, a área de atuação é a área trabalhista, pelo qual você me perguntou. E assim, hoje, devido à pandemia, eu venho prestando algumas assessorias, né? Há um segmento específico, tá? Um segmento hoje que eu atuo dentro dessa assessoria para a academia. E lá eu venho acompanhando algumas situações que é importante a ser esclarecida para as pessoas que nos assistem. Nós abordaremos algumas questões trabalhistas e até especifiquei essa questão do doutor atuar na área trabalhista, e muito melhor agora, sabendo que o senhor também é criminalista, para fazer uma pergunta que foge um pouquinho dessa questão. Mas a atuação dos advogados agora, junto aos fóruns, nesse momento em trabalho remoto, o senhor pode também nos falar como vocês têm atuado no seu escritório? Justamente. O trabalho hoje, em relação aos próprios regulamentações que estão sendo feitas pelo CNJ a respeito do período de decretação de calamidade pública, né, e pela questão da pandemia, em motivo da pandemia, os trabalhos são remotos, com audiências hoje por videoconferência, né? Eu acredito que isso daí, essa forma, ela vai acabar sendo utilizada, né? E a gente também tem alguns questionamentos por parte de alguns colegas operadores do direito, né? Em relação à atuação por videoconferência, né? Audiência de conciliação e algumas questões mais críticas no sentido das audiências de instrução e julgamento, né? A questão da segurança jurídica é o que muito se discute hoje. E, nesse aspecto, nós temos, pelo menos nas questões de resoluções de lides trabalhistas e resolução de lides no campo civil, as câmaras arbitrais, a Câmara Arbitral de Mediação de Guarulhos, tem um resultado muito positivo, porque nós temos toda a segurança jurídica e a possibilidade, desde sempre, de atuarmos de forma remota. Então, muitas das nossas audiências são feitas de forma remota. Então, esse momento pandêmico, nós temos já essa liberdade e essa facilidade de atuar de forma remota, com solução de lides e com uma garantia de uma solução que é prevista em lei. Nós gostaríamos de saber, doutor, se também, nesse momento, o senhor tem trazido para a Câmara Arbitral essas questões trabalhistas pela segurança e pela celeridade que pode empreender a essas questões. Roseli, eu vou tentar abordar para você uma questão trabalhista dentro desse assessoramento que eu tenho diante de um dos segmentos, que é a da academia, tá? Lá, devido a esse segmento ter que ser
restringido com o fechamento total das suas atividades, em decorrência disso, tivemos que fazer a suspensão desse contrato. Tá? E como que é feito isso? Isso daí tem que ser feito com a formalização, tá? Comunicando ao empregado, tá? E formalizado por escrito. Isso para a suspensão do contrato. Tá? Lá não conseguimos estender isso em relação à redução das jornadas de trabalho por conta justamente da academia ter que ficar fechada. E a Câmara Arbitral, ela auxiliou na agilização desse processo de suspensão dos contratos de trabalho, doutor? Essa situação específica do que eu tive que fazer foi feita pelo advogado, tá? Então, mas ela pode ser feita também pela Câmara de Arbitragem, né, diante aí de uma conciliação, mediação, né, no caso a mediações, tá? Junto à Câmara de Arbitragem. Então, ela pode sim ser feita pela Câmara de Arbitragem. Bom, mediação e conciliação, claro. Já esse reconhecimento, né, previsão legal, então nós podemos atuar na suspensão dos contratos, nesses acordos de diminuição de tempo, nos reconhecimentos de vínculo trabalhista. Então, a Câmara de Arbitragem pode atuar, tem a previsão legal, é uma decisão segura, legal e que fica à disposição de todos os empresários que estão aí passando por esse momento tão difícil. Essas regularizações são realmente muito necessárias. E nós temos ainda a questão de explicar a diferença das possibilidades de solução que nós temos no momento. Então, o doutor poderia nos explicar qual que é a principal característica da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada de trabalho? Quais os efeitos com relação à forma de pagamento, o que o empregado vai receber e como ele vai receber em um e outro caso? Sim, Roseli. Vou tentar explicar aqui para o público. Na verdade, a suspensão e redução das jornadas de trabalho, ela está sendo aplicada com base na medida provisória 936 do governo federal. Tá? Então, ela se aplica de que forma? A suspensão do contrato de trabalho, ela tem que ser feita, tem um prazo. Esse prazo é de, no máximo, 60 dias para a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Na questão da redução da jornada, até 90 dias. No caso de atingir o prazo máximo, é possível prosseguir? Então, eu tenho uma situação de suspensão do contrato de trabalho. Sim. Atingindo o prazo máximo, depois é possível prosseguir com porque nós não sabemos como voltaremos, né, à normalidade, ou pelo menos ao novo normal, como se diz. Nós podemos prosseguir, então, com a redução da jornada de trabalho, já tendo se beneficiado da questão da suspensão? Eis a questão, Roseli. Há sim a possibilidade de quem está com o contrato suspenso ser feito a redução da jornada. E isso por quê? Por conta de um comunicado, tá? De uma portaria do governo federal, que, na verdade, ele estendeu a vigência da medida, mas não a prorrogação. Isso significa que só podemos, o prazo de 60 dias é limite, tá? Mas pode-se aplicar a redução em caso de suspensão, a redução da jornada, e assim o inverso. Hoje, doutor, essas questões estão sendo tratadas principalmente nos escritórios de advocacia. Quais os aspectos mais positivos que o senhor entende que podem conduzir
essas tratativas a serem trazidas para a Câmara Arbitral, a Câmara de Arbitragem, principalmente aqui a Câmara de Arbitragem de Guarulhos, que tem funcionado de forma efetiva. A pergunta da Roseli, creio que você deva estar perguntando a respeito de outras situações que envolvem dentro de um segmento, Roseli? A nossa pergunta é no sentido de que todas as relações, e eu sei que o senhor hoje está atuando aqui, inclusive na defesa dos interesses de uma grande academia da região, mas outras relações de trabalho de outros segmentos, no comercial, no industrial, todas as relações de trabalho que nós temos aqui, principalmente em Guarulhos, podem ser tratadas dentro da Câmara Arbitral para trazer maior segurança jurídica. Quando nós atuamos como advogados, nós fazemos dentro do nosso escritório e nós temos uma certa resistência, sim, porque as partes não se sentem, às vezes, tão seguras, né? Ainda existe uma cultura de estarmos na presença de um juiz para que aquilo tenha validade. E nós sabemos que a sentença arbitral, ela tem efeitos que não podem ser anulados. Essa sentença arbitral, ela traz segurança jurídica. Nesse aspecto é que eu lhe estou perguntando se o senhor entende e recomenda que as questões que possam ser trazidas para a Câmara Arbitral, que terão essa sentença arbitral, elas dão a garantia para o seu cliente, para os clientes que o senhor já tem, e para os outros que ainda não lhe procurou, mas irão lhe procurar com certeza, pelo ótimo desempenho que o senhor tem apresentado neste momento de pandemia, porque nós já sabemos que o doutor Odair, me perdoem, ele tem sido um dos advogados que mais atua na solução dos problemas. Então, na mediação, na conciliação, aqui em Guarulhos, o doutor Odair tem dado soluções e respostas rápidas. Nós queremos saber isso. Trazendo para a Câmara Arbitral, o senhor entende que essa segurança jurídica para os clientes fica mais enfatizada? Bom, Roseli, no aspecto das relações trabalhistas, sim, em situações, principalmente nesse período aqui que eu estou vivenciando de pandemia, onde as empresas vêm com algumas certas dificuldades de ordem econômica, financeira, eu vejo hoje como uma solução. Tá? Por quê? Eu vou exemplificar para você aqui e para o público uma das questões recentes. Tá? Numa relação trabalhista, por exemplo, o que acontece? No segmento do que eu apresentei para você, de uma academia pelo qual ela não tem como opção de redução de jornada, e sim de fechamento total das suas atividades, ela acaba por se encontrar numa situação muito difícil. Né? Então, o que ocorre? A solução, muitas das vezes, na relação trabalhista, é de rescisão. E, portanto, temos também que avaliar isso daí, tanto de um lado do empregador, como do lado do empregado. O que acontece muitas vezes? São processos que vão se iniciar e isso daí, caso não tenha uma conciliação no âmbito do judiciário, torna-se aí um processo demorado. Portanto, a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação é uma das opções mais céleres para a resolução desse conflito. Hoje nós estamos recebendo o doutor Odair, um especialista na área trabalhista. Mas nós vamos por um pequeno intervalo e daqui a pouco continuamos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Olá, voltamos. E hoje nós temos aqui como entrevistado o doutor Odair.
um advogado muito respeitado, principalmente aqui em Guarulhos, atuante na área trabalhista e criminal. Doutora Odair, nós falávamos sobre rescisão antes do intervalo. E as rescisões, hoje, as câmaras de arbitragem, especificamente a Câmara de Arbitragem de Guarulhos, Arbitragem e Mediação, tem realizado com muita eficiência essas rescisões e com a segurança jurídica já mencionada. E quando nós falávamos das rescisões, o senhor já tinha falado um pouco sobre como estão ocorrendo nesse período de pandemia. Mas o senhor pode traçar um paralelo de como ocorriam antes desse período crítico que nós estamos passando, com este período? E por que nós poderíamos pensar na questão dos processos já em curso para a solução dessas questões? Sim, Roseli, sim. Bom, antes da pandemia, os processos trabalhistas sempre foram volumosos, né? Foram processos que sempre há demandas, né? E são demandas elevadas no judiciário, né? Com a pandemia, eu acredito que, na verdade, pelas dificuldades econômicas que as empresas vão enfrentar, estão enfrentando, a tendência é que esse número se eleve mais, né? Então, eu creio que, na verdade, em relação à Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação, ela vem para ajudar nesses conflitos, né? Justamente por conta do quê? Das questões econômicas nesse período de pandemia, né? As empresas vêm enfrentando dificuldades e suspendem o contrato. O contrato hoje tem uma data de início e uma data de término, né, deles, né? Redução da jornada, assim também. E, por conta disso, muitos dos empregadores estão hoje sem saber o que se fazer, né? Então, a questão hoje onde a Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação pode ser atuante a respeito desses processos. Justamente pelo aspecto econômico, há, sim, como uma opção, né, para os empregadores e para os empregados, para que se busque aí a resolução desse conflito. As soluções obtidas através da Câmara de Arbitragem, elas decorrem desses acordos, dessas mediações, dessas conciliações, e elas formam um título executivo extrajudicial que pode ser executado a qualquer momento sem nova apreciação pelo judiciário. Nesse aspecto, doutor, falando de título executivo extrajudicial, o que o senhor pode recomendar para o nosso público? Bom, Roseli, eu acho que antes de falar dos efeitos aí, né, de uma decisão, né, em sede de Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação, é importante dizer aqui que processos em curso, tanto em primeiro grau como segundo, ainda assim há possibilidade, desde que as partes tenham uma conversa, poder suspender esse processo em curso e resolver a questão, no caso trabalhista, junto à Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação. Os efeitos dessa decisão, como você bem disse, ela tem força, sim, de título executivo. Para as questões que ainda estão sendo discutidas e que não foram judicializadas, nós temos sempre a indicação de que devemos procurar evitar ao máximo judicialização, porque nós estamos num momento em que tanto os empregadores como os empregados precisam de uma solução rápida e eficiente. E a Câmara Arbitral, a Câmara de Arbitragem, ela vem neste sentido oferecendo um serviço que agiliza todo esse procedimento. Inclusive, doutor, quando o senhor me fala que tem atuado com um determinado segmento, iniciou agora com um determinado segmento,
que envolve aí a academia, e vou voltar nesse tema, porque me pareceu importante esclarecer que nós temos aqui em Guarulhos um número grande de academias que estão nos procurando, sem saber exatamente como solucionar os seus problemas. Pessoas que pensam até em fechar. E nós acreditamos que esse momento de crise não é um momento de desespero, não. Nós temos a solução possível e podemos mediar esses conflitos, e acredito que o seu escritório, como vários escritórios aqui de Guarulhos, estão realmente se empenhando para que, através das possibilidades legais que vêm ocorrendo, que mudam também, mas que já estão aí à disposição, nós possamos trabalhar os contratos de trabalho, as relações de trabalho, de forma a manter essas empresas abertas. Isso vai nos possibilitar uma sobrevida neste momento de pandemia, mas, passado esse momento, nós teremos as relações todas já formalizadas. Então, nós não teremos que discutir, em 2021, por exemplo, questões pendentes agora. O que acontece na judicialização? Eu proponho uma ação judicial hoje e, provavelmente, nós teremos uma audiência daqui meses. Enquanto que, durante a tramitação numa Câmara de Arbitragem, nós temos a solução em menos de 3 meses. Nesse sentido, é o convite para que conheçam o trabalho da Câmara de Arbitragem e Mediação e Conciliação de Guarulhos e conheçam como se pode solucionar essas questões sem entrar em desespero, porque eu garanto que 99% dos casos que aqui vêm estão sendo solucionados. Nós gostaríamos, doutor, de poder falar mais tempo com o senhor, porque eu sei que o seu repertório é riquíssimo, mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. E já fica, de antemão, um convite para que, na próxima entrevista, a gente possa fazer uma abordagem mais focada em alguns aspectos que estão hoje presentes e alguns outros que advirão, porque nós não sabemos exatamente quando nós vamos voltar à normalidade. Então, neste momento, eu gostaria de passar para o senhor para as considerações finais, para que o senhor tivesse mais algum aspecto a considerar ou fizesse, e deixar de antemão nesse nosso convite para que, em 1 ou 2 meses, consigamos fazer uma análise de quais os efeitos da pandemia nas relações de trabalho e quais as soluções que foram obtidas através da Câmara de Arbitragem para o nosso público. Doutor, as considerações finais e nossos agradecimentos pelo seu tempo, pela dedicação que o senhor tem emprestado a toda a população de Guarulhos, não só aos empresários, aos empregados e empregadores, e sabemos da sua atuação aqui, ajudando a solucionar todas as lides. Obrigada, doutor. Posso partir para as suas considerações finais e aguardamos o senhor aqui em breve. Bom, eu agradeço, Roseli, agradeço à Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação aqui de Guarulhos. Aproveito aqui que você disse em relação às academias, queria deixar meu agradecimento para a Academia Bullfit, tá? Onde eu presto a assessoria pelo qual a gente dispôs aqui, né, em situações, né? Dizer que não é só relações trabalhista para que seja utilizado do trabalho da Câmara de Arbitragem, né, e Mediação e Conciliação, pode ser outros assuntos, né, que compõem o segmento das academias, tá? Como, por exemplo, de ordem de direito imobiliário e assim entre outros, tá? Eu gostaria de agradecer o público que nos assiste e até uma próxima. A Câmara de Arbitragem de Guarulhos agradece a sua participação, o seu acompanhamento, e esperamos você para mais um café com a Câmara. Obrigada.